Olá, é excelente estarmos juntos para mais uma análise profunda e direta. Hoje a gente tem a oportunidade incrível de desbravar um material poético e absolutamente fascinante chamado A Renúncia Santificante na Esfera do Cristo. Nossa missão aqui é analisar essas palavras e extrair o seu verdadeiro significado, mantendo o foco total e absoluto em ser fiel ao texto original, sempre sob a visão da doutrina dos Espíritos. É um conteúdo denso, belíssimo e que com certeza vai desafiar as nossas perspectivas sobre propósito e sacrifício. Certo, vamos mergulhar nisso. O texto já começa estabelecendo um peso emocional gigantesco através dessa citação. Pensa bem nestas palavras, no momento singular da definição. O autor não está falando de uma daquelas escolhas banais do nosso dia a dia, sabe? Ele está apontando para aquele ponto de virada definitivo na nossa jornada moral. É aquele momento em que o discernimento atinge o topo e a decisão espiritual se torna simplesmente inevitável. É literalmente o instante em que a teoria de fato precisa virar prática. E, para a gente se guiar melhor, a nossa jornada vai passar por 5 passos rápidos. A difícil decisão espiritual, depois a ilusão contra o serviço, a incompreensão no caminho, os exemplos históricos de renúncia e, para fechar com chave de ouro, a visão da doutrina espírita. Então, abrindo a nossa primeira sessão, a difícil decisão espiritual. A base de tudo aqui é a ideia de uma encruzilhada universal. Chega uma hora na nossa evolução em que decidir não é mais opcional. E pior, a escolha não aceita atalhos. E isso ilustra brilhantemente o grande dilema que a fonte apresenta pra gente. De um lado, a gente tem as avenidas largas do conforto. Elas são cheias de ilusões, aqueles prazeres convidativos, tudo vestido com o que o autor chama de sedas do engano. É tudo muito agradável aos sentidos imediatos, né? Mas, do outro lado, temos a rota áspera, que é totalmente sem sombra e sem sol, lotada de pedregulhos e espinhos. É um contraste gritante. Só que o texto é muito claro. É exatamente nessa terra seca e difícil, onde o coração sofre e as mãos trabalham, que a gente constrói a verdadeira paz. E sabe o que acontece depois que a escolha pela rota áspera é feita? A dinâmica inteira muda. O texto traz um conceito que é um verdadeiro divisor de águas, os bastões de segurança. Afinal, o que sustenta quem entra nessa esfera do Cristo que é tão exigente? A resposta é a solidão e a renúncia. O autor é super taxativo nisso. Se a escolha foi feita, não dá para ficar olhando para trás tentando justificar ou prestar contas aos outros sobre a sua atitude santificante. A renúncia é solitária, fato. E aceitar isso é o que realmente dá o pontapé inicial na nossa redenção pessoal. O que nos leva direto para a seção 2, ilusão contra o serviço. Aqui a gente esbarra num atrito enorme entre a teoria que o pessoal adora pregar e a prática que eles evitam a todo custo. O autor chama esse grupo de cristãos novos. Sabe aqueles grandes programadores da redenção dos outros? Pois é. Repara nos ideais que eles defendem com unhas e dentes. Falam bonito sobre a necessidade imperiosa de servir, estabelecem diretrizes super austeras de salvação, louvam a reencarnação como a grande chance de corrigir o passado e pregam que a gente tem que usar o tempo rigorosamente para a sublimação espiritual. A teoria deles no papel é absolutamente impecável. Mas olha só a grande contradição que a fonte revela. Quando alguém realmente leva essas mesmas diretrizes a sério, joga tudo pro alto e começa a servir com abnegação profunda, adivinha? São justamente esses mesmos pregadores que se dizem inconformados. Eles dão um passo para trás, começam a murmurar que é exagero, que olha, para servir ao bem não se faz necessário tanto. É muito fascinante ver como a fonte expõe que o sacrifício real costuma assustar quem vive só no conforto das ideias. Vamos então para a seção 3, incompreensão no caminho. Diante dessa contradição toda, como é que o texto sugere que a gente lide com essa falta de entendimento dos nossos próprios colegas? A resposta é, na verdade, super reconfortante. A orientação é manter a serenidade. Na hora da encruzilhada, alguns companheiros vão mesmo pegar as avenidas do conforto. Eles simplesmente não conseguem compreender a necessidade de descer ao vale. E descer ao vale é uma metáfora fortíssima para o trabalho braçal, humilde, aquele de sujar as mãos para socorrer quem precisa em nome de Jesus. Se eles compreendessem isso, teriam descido junto com a gente, certo? Como não desceram, não faz o menor sentido esperar que aprovem a nossa escolha. E notem a forma madura com a qual o autor classifica esses antigos companheiros. Ele não julga, não ataca. Ele os chama de cristãos sem Cristo. São pessoas que pegaram o crachá, abraçaram o título, mas ainda estão ali na busca, engatinhando. É por esse motivo, e só por esse, que eles não aguentaram a jornada mais árdua.
Essa visão é libertadora porque elimina nossa mágoa e, no lugar, coloca compaixão pela limitação do outro. Dando continuidade, seção 4, exemplos históricos de renúncia. Vamos ver como isso se constrói na prática. O texto traz grandes figuras históricas para ancorar a mensagem. Agora, o que é realmente super interessante aqui é como a fonte contrapõe dois comportamentos totalmente opostos. De um lado, a decisão total, o sacrifício absoluto. Temos Maria de Magdala, que trocou uma vida de festas pelo amparo à dor dos leprosos, e Simão Pedro, que deixou a vida de pescador para trás. Mas do outro lado, temos a hesitação nítida. Nicodemos até escutou, mas travou. José de Arimateia ofereceu sepulcro de pedra, mas não doou a si próprio. E Gamaliel deixou a decisão espiritual para um futuro bem distante. É a clássica e dolorosa diferença entre só se envolver um pouquinho e se comprometer de verdade. Para a gente entender o peso gigantesco desse comprometimento, a fonte dá um zoom na decisão de Simão Pedro. Ele abandonou tarrafas móveis e frágeis, que representam aquelas seguranças materiais bem pequenas do trabalho mundano de sempre. E pelo que ele trocou isso? Por uma imensa rede, assumindo uma responsabilidade espiritual imensurável, tudo para apoiar e segurar toda a humanidade sofredora que ainda estava por vir. Ou seja, a renúncia não tirou nada dele, pelo contrário, engrandeceu o seu propósito de uma forma indescritível. Aí a fonte joga um choque de realidade. O texto relata que incontáveis criaturas receberam cura física das mãos do Cristo, receberam consolo, ternura, tiveram um pacote completo de benefícios. E mesmo assim, recebendo absolutamente tudo isso, a grande maioria não assumiu a decisão de segui-lo pela tal rota áspera. É triste, mas o conforto de ser curado não despertou a vontade de renunciar para servir. E agora chegamos à nossa quinta e última sessão, a visão da doutrina espírita. É importantíssimo frisar que toda essa alegoria sobre dor, escolha e calos nas mãos não é só poesia. Ela tem uma base muito técnica dentro da doutrina dos espíritos, sendo 100% fiel ao ensinamento original. A referência direta aqui é a classe dos espíritos puros do Livro dos Espíritos. Essa é a categoria máxima, o estágio onde o espírito não tem mais nada a espiar e vive pelo puro serviço ao bem. Toda aquela renúncia às sedas do engano e a caminhada pelos espinhos que o texto mencionou, na verdade, é o treinamento, é a lapidação obrigatória que tira a gente da imperfeição e nos conduz exatamente a essa pureza. Então, o ponto crucial é entender como a própria doutrina trata a dor de deixar velhos companheiros para trás. O autor faz uma ponte brilhante com o Evangelho segundo o Espiritismo, no trecho que diferencia a parentela corporal da parentela espiritual. Lembra do pessoal que ficou na encruzilhada criticando? O Evangelho nos explica que laços de convivência física muitas vezes não têm nada a ver com a verdadeira afinidade espiritual. A nossa verdadeira família espiritual avança por sintonia de propósitos. E alinhar-se com esse propósito frequentemente vai exigir a dor temporária de cortar essas amarras ilusórias. Como o texto sabe que a prática é dura, ele entrega um mapa com 4 passos bem diretos. Primeiro, seguir sem medo a trilha que a sua própria consciência aponta. Segundo, aceitar e resgatar aquele passado de erros que inevitavelmente vai bater à porta. E o terceiro passo é sensacional. Se bater a saudade do conforto material, ou se uma lembrança dos falsos prazeres ferir o coração, não perca tempo cismando no remorso. A resposta imediata tem que ser a oração, aquela prece que acalma e restaura. E é só fazendo isso que a gente atinge o 4º passo, que é a integração definitiva com Cristo. E depois de mergulhar fundo nessa visão espírita da renúncia, a gente fica com essa provocação que é o cerne do texto, sabendo que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Como o passado vai ser enfrentado quando seu momento singular de definição finalmente chegar? Essa é uma reflexão que não pede só teoria, pede a coragem da verdadeira renúncia na prática. Quero agradecer demais por estarmos juntos em mais essa análise. Continuem questionando, estudando e servindo. Até a próxima!